Os cumprimentos com a paz do Senhor. Apocalipse, capítulo 19. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19. A partir do versículo de número 7. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versos de número 7. Quero agradecer a Deus pela bondade, permitir que eu pudesse contribuir essa noite através da palavra. Pastor Robson, Deus abençoe pela confiança. Missionária Vânia, aos demais pastores que aqui estão, obreiros, Deus os abençoe em nome de Jesus. Diz assim o texto bíblico, a partir do versos de número 7. Depois de ler Apocalipse, mantenha-se de pé, nós vamos ler um outro texto. Versículo 7 diz o texto: Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque chegada são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então o anjo me disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ainda de pé, livro do Êxodo, capítulo 6, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo 6, a partir do versos 2. Livro do Êxodo, capítulo 6, a partir do versos 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Se a palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas em sua Bíblia, diga amém. Olhem para cá, por gentileza. A palavra Senhor com todas as letras maiúsculas vai aparecer quase 7.000 vezes na sua Bíblia no Antigo Testamento. E por quê? Porque aqui estava o nome de Deus que é impronunciável, que nós conhecemos tecnicamente como Yud Re Vav Re. O alfabeto hebraico antigo não havia vogais, somente 22 consoantes. E o nome de Deus que nenhum judeu pronuncia são 4 consoantes: Yud, o Re, o Vav e o Re. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o copista, quando se deparou com o Yud Re Vav Re, ele não se achava digno de escrever o nome. Então ele trocou a pena, pegou uma pena nova com um tinteiro e substituiu Yud Re Vav Re por Adonai, que é Senhor. O tradutor, quando traduziu para o português, ele manteve com todas as letras maiúsculas, só para que nós soubéssemos que aqui estava o nome. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus está dizendo para Moisés: o Abraão, o Isaque e o Jacó só me conheceram como Deus El Shaddai. Mas o meu nome, Yud Re Vav Re, eu nunca revelei para ninguém. Moisés, ele viveu no palácio, em meio às riquezas do Egito, se vestiu como um príncipe, estudou nas melhores universidades do Egito, mas nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aqui neste texto, ele está num deserto, não tem vestes de príncipe, tem 80 anos de idade, sem vigor, pesado de língua, um foragido da justiça, mas é a primeira vez que Deus revela o seu nome para alguém. Nunca é cedo ou tarde demais. Ou não importa o ambiente em que você está inserido, isso não determina o que Deus pode nos revelar. Eu vou ler o versículo 6 e 7, e 4 coisas você precisa guardar essa noite. Na verdade, guarde até o arrebatamento da igreja. Se você não guardar essas 4 coisas, certo é que você não vai entender nada da mensagem. Mas se você guardar essas 4 coisas, pode ter certeza que Deus irá falar contigo. Versículo de número 6 diz assim o texto: diga aos filhos de Israel:
eu sou o Senhor, que vos livrarei debaixo, diga bem forte, das cargas. E vos livrarei, diga bem forte, da servidão. A primeira coisa que você não pode esquecer, diga cargas. A segunda é, diga servidão. A terceira é, diga, com braços estendidos, vos resgatarei. Com braços estendidos, vos resgatarei. E a quarta está no versículo 7. Diga bem forte, seremos o teu povo. Diga, ele será nosso Deus. 4 coisas que você não pode esquecer antes de tomar o seu assento é a primeira, cargas, servidão é a segunda, a terceira é importantíssima, com braços estendidos vos resgatarei. E a quarta, seremos o teu povo, ele será o nosso Deus. Tome seu assento em nome de Jesus. Após a queda de Adão, Deus ele desceu na terra da Mesopotâmia para procurar um homem. Na verdade, Deus não queria um homem, Deus queria uma grande nação. Mas Deus não escolheu uma nação pronta. Deus, através de um homem, ele vai formar uma grande nação. Se nós fôssemos dar um conselho a Deus, parafraseando, claro, nós iríamos sugerir a Deus, porque o Senhor não escolhe uma nação pronta, coloca um nome nessa nação, e dessa nação vem o Messias. Deus não quer nada pronto. Tudo que Deus faz, ele começa através da vida de um homem ou da vida de uma mulher. Quando Deus ele desce na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, cosmopolita, que perdeu a identidade, que sofreu uma miscigenação. E Josué capítulo 24, do 1 ao 4, explica, Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. Quando Deus ele olha para Abraão, ele não vê Abraão, ele vê uma nação. E porque Deus quer uma nação, através dessa nação vem o Messias, e esse Messias salvará a humanidade. Só que Deus quer formar uma grande nação, mas ele escolhe um homem idólatra. E a mulher deste homem, ela tem um ventre estéril. Vou repetir. Quando Deus quer formar uma grande nação, ele vai escolher um homem de uma família, de uma prole idólatra, mas o ventre da mulher de Abraão é um ventre estéril, porque Deus não trabalha com lógica. Deus trabalha em meio às improbabilidades. Ele quer formar uma grande nação, mas ele escolhe um ventre estéril. Aliás, todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril ele fez nascer um menino. Quando ele precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasce Isaque. Quando ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaque, nasce Jacó. Quando ele precisa de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasce Samuel. Quando ele precisa de um libertador da tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasce Sansão. Quando ele precisa de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nasce João Batista. Mas quando ele precisa salvar a humanidade, não é de uma estéril, eis que uma virgem. Eis que uma virgem. Deus vai formar uma grande nação, nasce Isaque, depois Jacó. Ele coloca o nome na nação e a nação vai se chamar Israel. É por isso que ele troca o nome de Jacó para Israel. Só que essa nação vai crescer na terra estranha do Egito e por intermédio de José, os hebreus que estão na terra do Egito, instalados lá, eles vão ter uma certa prosperidade por um tempo. 400 anos se passam de escravidão e o faraó que se levanta não se lembra quem foi José. Faraó, ele observa que os hebreus cresciam na terra do Egito. E o crescimento dos hebreus incomodou o faraó. Vou repetir. O crescimento dos hebreus incomoda Faraó. O nosso crescimento sempre incomodará alguém. Faraó, então, ele lança um decreto. Qual o decreto? Eu tenho que impedir o crescimento. O que Faraó faz? Ele aumenta a carga, pensando, se eu aumento a carga, os hebreus param de crescer. Se eu aumento a carga, eles param de gerar. Diz o texto, quanto mais aumentava a carga,
mais os hebreus cresciam. Quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus frutificavam. Quanto mais aumentava a carga, mais os hebreus frutificavam, cresciam e multiplicavam. O que Satanás precisa saber essa noite é: quanto mais aumenta a luta, mais estamos crescendo. Quanto mais aumenta a prova, mais estamos dando glória a Deus. Quanto mais aumenta a provação, mais tem crente com a mão direita levantada e dando glória a Deus. Como o faraó não pode conter o crescimento, então ele lança o segundo decreto. Qual o segundo decreto? Peça que as parteiras matem todos os meninos hebreus que nascerem do sexo masculino. Quem é espiritual vai pegar. Em tempo de crise, as tribos ficaram com medo de gerar. Naftali não gera, Zebulon não gera, Dan não gera, Issacar não gera, Efraim não gera, Manassés não gera, Rubens não gera, Judá não gera, mas em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. A tribo de Levi, Conrão e Joquebede disseram: se eles não geram, geramos nós. Se ele não santifica, santifiquemos nós. Se ele não dá glória, dê por você e por ele. Se ele não levanta a mão para adorar, levanta você as duas e adore a ele. Leve essa para casa essa noite. Quem gera em tempo de crise e faz o que ninguém quer fazer, vai viver experiências que os outros não viveram. Vou repetir: quem gera em tempo de crise, se prepare. Deus te levará a experiências maiores com Ele. 9 meses se passam. Joquebede vai gerar. Diz o texto que quando ela gera, as parteiras eram hebreias. Vou falar em parábolas. Hebreu não mata hebreu. Vou repetir. Hebreu não mata hebreu. As parteiras eram pagas para matar as crianças, mas as parteiras eram hebreias. É do mesmo povo. O mesmo sangue, o mesmo coração, cresceu no mesmo ambiente, mas não são dos nossos. Vou repetir: cresce conosco, está no mesmo ambiente, mas não é dos nossos. Mas diz o texto que quando as parteiras viram o menino, sentiram temor. Aquilo que é gerado em tempo de crise ninguém mata. Alguém levantou a mão e acredita, eu vou repetir: o que é gerado em tempo de crise, ministério que é gerado em tempo de crise, chamada que é gerada em tempo de crise, ninguém mata. As parteiras pegaram o menino e colocaram às margens das águas do Nilo, dentro de um caixote com betume. Tu conhece a história. Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o cesto no palácio. Alguém parece que entendeu. As mesmas águas do Nilo que Faraó usava para matar as crianças são as mesmas águas que Deus vai usar para colocar o Moisés dentro do palácio. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra. A mesma prova que te persegue é a mesma que te dá crescimento. A mesma luta que te afronta é a mesma que te honra, que te fortalece e te dá crescimento para a glória de Deus. Moisés é como um pão lançado nas águas. Em breve nós vamos o achar. Achamos com 40 anos de idade, mata um egípcio, foge para Midian, que em hebraico significa lugar de conflito. Quando escondemos os nossos erros debaixo da areia, isso nos levará a lugares e ambientes de conflito. 40 anos no deserto, tem 80 anos de idade. Está trabalhando para o seu sogro Jetro, pai de Zípora, mulher de Moisés. No trabalho de Moisés, ele está acostumado a ver sarça. Quando fui para o Egito, eu disse para os amigos e irmãos que ficaram: quando eu ver uma sarça, eu tiro foto e mando no grupo.
Quando eu vi a sarça, não quis tirar foto, não mandei para ninguém e fiquei decepcionado. Sarça é comum, insignificante, seca, sem aparência e no deserto. Sarça não chama a atenção de ninguém. Moisés estava acostumado a ver sarça, comum, sem aparência, insignificante. Mas aquele dia, tinha um fogo na sarça. Parece que alguém gosta do fogo aqui, vou repetir. Mas aquele dia tinha um fogo na sarça. Se subir o nível do glória, eu conto. Aquele dia tinha fogo na sarça. Gênesis capítulo 15, Deus fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo 3, Deus chamou Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 31 a seguir, a coluna no deserto era uma coluna de fogo. Levítico capítulo 6, versículo 12, em volta do altar tem um fogo que queima continuamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versos 38. Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29. A tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo 5. O Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu só batizo com água. Mas tem alguém que é mais poderoso que o pregador, que é mais poderoso que o pastor, que é mais poderoso que João. Quem é ele? E vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Hebreus capítulo 12, ele é fogo consumidor. Atos 2:4, línguas repartidas como o que de fogo. Não é revelação, tem algum Caio aqui? Não é revelação, tem algum Caio aqui? Ok. Jesus um dia disse, se estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou presente. E por quê? Porque na sinagoga, para ter culto, no mínimo tem que ter 10. Se chegar na porta da sinagoga, tiver 9, não tem culto. Jesus disse, na D Vila Kennedy, se chegar lá, tiver 2, eu estou. Segundo os rabinos em Israel, os rabinos acreditavam que onde estivesse 2 rabinos falando da Torá, Deus se manifestava. No caminho de Emaús, em Lucas 24, tem 2. Falando de quem? Falando dele. Onde estiver 2 ou 3, ele chegou. Quando ele chega, diz o texto, que discorrendo as escrituras, o coração dos 2 ardia. O que o Caio tem a ver com isso? A palavra grega para arder é Caio. E Caio significa, só para quem gosta, pegando fogo. Sabe por que tu ama o fogo? Sabe por que tu levanta a tua mão quando fala do fogo? Porque quando Deus fala, o nosso coração pega fogo. O que chamou a atenção de Moisés foi o fogo. E Deus disse, Moisés, tira a sandália. Porque a terra que tu pisa é santa. Só que há um detalhe no texto. Quando Deus fala que vai usar Moisés, Moisés olha para dentro de si 80 anos. Para mim não dá. Até porque Moisés vai escrever futuramente os Salmos 90. Eu nem sei porque ele escreveu isso. Ele disse, com 70 anos ainda dá para fazer a obra. Com 80 pode jubilar quem fado. Deus chamou com 80, só para mostrar que quem faz é Ele. – 80 anos de idade, pesado de língua, sem vigor, vestes sujas, singelas, e o ambiente é deserto. Eu vou te usar, e tu vai falar com o homem mais poderoso da terra, Faraó. Moisés deve ter pensado, sou comum, insignificante, sem aparência, como vou chamar a atenção de Faraó? Tu não entendeu, Moisés. Assim como eu pego a sarça, comum, insignificante, alguém está entendendo? Já levantou a mão, sem aparência, você também, Moisés, é comum,
é insignificante, é sem aparência, mas se eu te incendiar, eu chamo a atenção de Faraó. Tu é da Vila Kennedy, veio não sei da onde, parece que ninguém te vê, mas se Deus te incendiar, eu vou repetir, se Deus te incendiar, tu vai chamar a atenção dos grandes. Oh, glória! Não tenho nenhum nome. Quem diz que tu vai no teu nome? Tem até quem prega só no nome. Tem até quem canta só no nome. Mas ainda tem aqueles que pregam não no nome dele, que cantam não na habilidade dele, que profetiza não no poder dele, mas no nome dele. Diga que o Eu Sou te enviou. Diga que R.E. Asher, R.E. te enviou. Não é no teu nome, é no nome dele. Não é na tua habilidade, é no poder do nome dele. Só que quando tu for no Egito e tirar o meu povo, antes de sair de lá, eu quero uma festa. O nome da festa é Páscoa. E vocês vão comer a Páscoa no chão. E eles fazem isso até os dias de hoje. E por que no chão? Só para lembrar que nunca tiveram uma mesa quando foram escravos no Egito. Eu não queria que nós estivéssemos cultuando no chão hoje. Mas eu queria que o mesmo sentimento dos hebreus gravitasse dentro de nós. Qual o sentimento? Quem tu era. E o que o sangue do Cordeiro te fez tornar. E no chão eles pegam o pão sem fermento, você conhece isso de cor. Só que na Páscoa eles bebem 4 cálices. O primeiro cálice, Moisés, fala das cargas. O segundo, quando beber, fala da servidão. Quando beber o terceiro, lembre-se, com braços estendidos vos resgatarei. E quando vocês beberem o 4º cálice, lembrem, vocês são o meu povo. E eu sou o vosso Deus. Permitam-me entrar no texto. Jerusalém, quinta-feira. Centenas e centenas de cordeiros subiam para Jerusalém para serem sacrificados. Qual era a festa? A última Páscoa de Jesus com os discípulos. Jesus pediu para Pedro e João acompanhar um homem com um cântaro. Este homem iria os levar para dentro de um cenáculo. Jesus não subiu para o templo. Ele quis comemorar a última Páscoa com os 12. Estavam dentro do cenáculo, e dentro do cenáculo não tem mesa. Eles vão cear a Páscoa no chão. É por isso que João coloca a cabeça no peito de Jesus. Não é porque é íntimo. É íntimo, não porque coloca a cabeça no peito de Jesus, porque a cabeça de João está no peito dele. Porque como não tem mesa, não tem cadeira. Então eles sentam no chão, as pernas ficam para trás, e todos eles colocam o braço esquerdo no chão para apoiar. E a cabeça eles colocam no peito daqueles que está ao seu lado esquerdo. Isso atesta e comprova e corrobora e ratifica que João está ao lado direito de Jesus. Porque os discípulos vão murmurar na mesa? Porque Judas está ao lado esquerdo. E qual o problema de estar ao lado esquerdo? Problema nenhum, é uma honra. Aquele que está ao lado esquerdo é o primeiro a receber o bocado de pão. E quem recebe o bocado de pão é o convidado de honra. Jesus está sentado ao chão. João ao lado direito com a cabeça no seu peito. E Judas ao lado esquerdo. Lucas 22:17 diz o texto. Jesus ele pegou o primeiro cálice. Para o judeu, fala das cargas. Jesus bebe o primeiro cálice e passa para os 12, e os 12 bebem. Quando Jesus ele vai partir o pão, porque todo judeu na Páscoa, ele parte o pão depois do primeiro cálice. Depois do primeiro cálice, quando ele vai partir o pão, os discípulos estão murmurando em volta de Jesus. Qual a murmuração dos discípulos? Permita-me, a mesma que a nossa em nossos cultos, a mesma que nas convenções, a mesma da diretoria da igreja, a mesma entre os pregadores, a mesma entre os cantores, estão sentados junto com Jesus, mas estão discutindo quem é o maior. Quem sabe, porque Judas está ao lado esquerdo do convidado de honra, isso despertou no coração deles uma certa intriga. E a disputa era
quem é o maior? Será que não é assim em nossos cultos? Quem prega mais? Quem canta mais? Quando ele prega, eu não dou glória. Quando ela canta, eu não dou glória. Mas quando eu prego, eu pulo. Quando eu prego, eu grito. Quando eu prego, eu falo em línguas estranhas. Mas quando outro prega, você fica igual presbiteriano, quietinho, só analisando o culto. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto eles estavam discutindo quem é o maior, se tu visitasse a casa de um judeu e lá tivesse 4 escravos, o mais indigno dos escravos iria lavar os teus pés. Lavar os pés é papel de escravo. Enquanto eles discutem quem é o maior, quem prega mais, quem canta mais, o nosso Deus que se fez carne e não deixou de ser Deus, tirou o vestido, pegou a toalha e uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. É papel de escravo, mas vai ensinar que o maior não é o que prega, o maior não é o que canta, o maior não é o que aparece, o maior dentro do reino ainda é aquele que serve. Deixa eu repetir isso aqui para tu entender o que é evangelho. O maior dentro do reino não é o que tem a carreira gospel mais bem sucedida. O maior no reino não é o que tem mais curtida ou seguidores. O maior no reino ainda é aquele que serve. Não vim fazer barulho. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, agora tu entende. Porque Pedro tirou os pés. Até eu. Constrangeu Pedro. Ele é o meu Senhor. E vai fazer papel de escravo lavando os meus pés. Senhor. Eu não mereço isso. Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu nem tem parte comigo. Então nos dá um banho essa noite, Senhor. O que eu faço agora tu não entende, Pedro. O que eu faço agora tu não entende, Pedro. Mas tu entenderá depois. Isso aqui não é revelação. Quantas pessoas entraram por aquela porta? Não quero te emocionar e não é revelação. São coisas óbvias. 80% entrou por aquela porta com o mesmo questionamento. O que Deus está fazendo, nós não estamos entendendo. Não é você que entrou por aquela porta dizendo, Senhor, se eu oferto, dou o dízimo, porque eu passo necessidade. Se o Senhor é bom, eu santifico a minha vida, porque eu estou aqui dentro e meus filhos estão nas drogas. Por que meu marido ficou em casa e está na cachaça, enquanto eu te sirvo há tantos anos? A pergunta da teodiceia, do problema do mal, não é só uma pergunta que permeia a mesa da filosofia ou academia teológica. Não somente nas escolas bíblicas dominicais ou no púlpito de um culto de doutrina, mas também está no quarto de uma mãe. Está também no banheiro, chuveiro, a água caindo e você questionando o Senhor. Porque tudo isso nos sobreveio. Mas você não está sozinho nessa. Há um profeta, há quem diga músico, há quem diga levita. Eu só o chamo de profeta. No capítulo 1 de seu livro, ele está questionando Deus. Deus deu a ele uma visão, e a visão era os caldeus invadindo Jerusalém, destruindo o templo, saqueando os utensílios, queimando os muros e a glória indo embora. Na visão, Abacuque vê os caldeus destruindo Jerusalém, e logo Abacuque questiona como você e eu, se o Senhor é bom, e os seus olhos não podem contemplar o mal, porque o Senhor permite que o teu povo passe por opróbrio e por vergonha. Se o Senhor é bom, porque tudo isso nos sobreveio. Se o Senhor é bom, porque eu carrego essa enfermidade. Se o Senhor é bom, porque meus filhos não estão aqui comigo. Se o Senhor é bom, porque está faltando algo dentro de casa. Sabe o que Deus respondeu para Abacuque? Calma, estou fazendo uma coisa nova. Não, mas eu quero saber o que ele está fazendo. Ele não tem obrigação nenhuma de detalhar os planos. O pensamento dele é maior do que o seu e maior do que os nossos. Então o que Abacuque faz? O que é para você fazer? Saia do capítulo 1 dos questionamentos e vai para o 2. O que Abacuque fez no 2, subiu numa torre de vigia. E na torre de vigília ele está orando. Como é a torre de vigília? É um monte, pregador. Não, se você quiser, tem uma lá na tua casa hoje. Abra a porta do teu quarto. Entra lá dentro. Tu conhece aquele quarto. E Deus te ouvirá secretamente. Não, tudo bem, irmã, eu já estou entendendo. Aí você está pensando aí, estou orando há anos.
Minha torre de vigília, sempre estou lá orando. E eu pensava que o pregador saísse de São Paulo, viria hoje nesse congresso, é profético, iria dizer que estava tendo uma visão, um anjo, uma chave, uma bandeja, e Deus está dando vitória, coisa nenhuma. Os céus me trouxe aqui para trazer a mesma resposta que Deus trouxe para Abacuque. Qual a resposta? O justo viverá pela fé. Vou repetir, o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, pregador? Não é o evangelho triunfalista do Deus vai te dar vitória. Pega a tua harpa, vai para o capítulo 3, Abacuque, e começa a adorar pela fé, mesmo sem ver a vitória. Qual é o louvor? Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e não haja mantimento no campo, e nem vaca nos currais. Todavia essa noite, só quem vive pela fé, pula da cadeira, joga a tua mão para cima e exulte a Ele com alegria. Tem gente que já entendeu. Tem gente que vive pela fé e já está dando glória a Deus. Cadê você que vive pela fé? Exulte com alegria o Deus da tua salvação. Oh, glória! Estou sentindo Deus essa noite. O que eu faço agora tu não entende, Pedro. Quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele pega o pão. E quando ele vai partir o pão, ele diz: eu também gosto desse silêncio. Porque foi nesse silêncio que eu aprendi que quando o pão da palavra é partido, revela o coração daqueles que estão em volta da mesa. Quando ele parte o pão, ele diz: um de vós há de me trair. Terrivelmente Pedro, o obreiro, quem sabe à frente ou ao lado, olhou para João, que está com a cabeça no peito de Jesus, e disse: pergunta para o chefe quem é. E o João falou baixinho para Jesus: quem é? E Jesus respondeu só para João: senão Judas não pegaria o bocado de pão? Aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão. Tem muita gente em volta da mesa, mas escutar os sussurros dele só aqueles que são mais próximos. Tem muita gente em volta da mesa, mas escutar os sussurros dele só aqueles que são mais próximos. Porque João ouve o que os outros não ouviram, sente o que os outros não sentiram, foi aonde os outros não foram, escreveu o que os outros não escreveram, viu o que os outros não viram. Porque o ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas. Marcos 6 e João 6. Só iam para o culto por causa do pão e do peixe. Mas quando acabou o peixe de 5.000, em 1 Coríntios 15, verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas, em Atos 2, no meio da semana, no ciclo de oração, só tem 120 orando. Mas os 120 em Lucas 10, só 70 vão para o evangelismo na grande comissão, depois da escola bíblica dominical. Mas os 70, só 12 andam com ele. Mas os 12, só 11 tomam ceia. Só que dos 11, só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, nos pés da cruz, só tem João. Aí tu pergunta, por que João viu que os outros não viram? Sentiu que os outros não sentiram. Foi aonde os outros não foram. Quer ver o que os outros não viram? Quer ir aonde eles não foram? Vai com Jesus até o fim. Vou repetir. Vai com Jesus até o fim. Um de vós há de me trair, e este é o diabo. E Judas disse: porventura sou eu, Rabi? Tu dizes. A expressão grega tu dizes é uma afirmação. É isso mesmo. Quando ele deu o bocado de pão para Judas, Satanás entrou nele. Ele saiu da mesa. Jesus, então, em Lucas 22, 20, ele pega agora o segundo cálice. Para os judeus, fala da servidão. E ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Ele bebeu e deu para os 11 beberem do mesmo cálice de 86 ml. Quando os 11 beberam, agora é o momento de cantar um hino. Todo judeu ortodoxo, na Páscoa, depois do segundo cálice, ele canta um hino, antes de beber o terceiro. Marcos 14 e Mateus 26, e tendo cantado um hino, o que ele fez? Não bebeu os dois na mesa. Levantou e foi para o Monte das Oliveiras. Quando ele está indo para o Monte das Oliveiras, os 11 vão atrás dele. Ele para e diz: todos vós serão como ovelhas que não têm pastor. O pastor vai ser ferido e vocês irão me abandonar. Pedro, sempre ele: de maneira nenhuma, eu vou contigo até o fim. Eu morro contigo. Tu não vai morrer. Pedro não estava mentindo. Qual o problema de Pedro? Ele não sabia quem ele era por dentro. Mas Jesus sabe coisas ao teu respeito que nem você sabe. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me nega. Mas eu te espero na Galileia. Não sou movido a glória a Deus, mas vou repetir. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me nega. Mas eu vou adiante de vós para a Galileia. Aí o pregador acabou com a vida de Pedro. Abandonou tudo, ficou nu, entregou a carteirinha da convenção, voltou a pescar. Coisa nenhuma. Foi para o mesmo ambiente que Jesus disse que estaria. Segura glória. Foi para o mesmo lugar que há 3 anos antes ele escutou Jesus dizer: farei de ti pescador de homens. Por causa desse glória eu conto outra. Agora tem assembleano que assistiu 40 vídeos no YouTube, é teólogo, e agora está dizendo por aí que Judas foi decretado a trair Jesus. Qual a diferença de Judas e de Pedro? Isso aqui vale o congresso. A porta que você bate após a queda define a tua restauração. Vou repetir, uma irmã levantou a mão lá, vou repetir. A porta que tu bate após a queda define a tua restauração. Eu explico melhor. Judas bateu na porta dos homens. Sabe o que eles disseram? Vou parafrasear. Pega as 30 moedas e se vira. E Pedro foi para Galileia. É noite de restauração. Entrou alguém aqui que precisava ouvir essa palavra. Eu te restauro essa noite. Te coloco de pé e te uso para a glória do meu nome. Estou sentindo uma graça para dizer isso. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me nega. Quantas vezes? Não me pergunte por quê. Ele pegou só Pedro, João e Tiago do meio dos 11 e trouxe para o Getsemane. Toda atenção é pouca. Coisa da minha cabeça, tomando café, coisa de pregador. Nem pregue isso. Se alguém depois fizer o corte, pode pôr na minha conta. O Getsemane parecia o tabernáculo. Por quê? Porque ele deixou 8 e trouxe 3. No átrio todo mundo fica. Mas no lugar santo, só sacerdote e levita. Só que como ele é sumo sacerdote, não segundo a ordem a casa de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, ele falou: fica aqui que eu vou além. O sumo sacerdote no Santíssimo tem que jorrar sangue na tampa do propiciatório. Só que só Lucas, claro, o médico, diz: saiu sangue do seu poro. Só que quando o sangue era aceito, a glória descia. Só que diz o texto que a glória não desceu, desceu um anjo. Por que um anjo e não a glória? Porque a glória encarnada já estava de joelho dobrado orando. Como vocês estão mais animados, o último dos santos que essa glória esteve foi o ventre de uma virgem. Tira as crianças da sala. E lá o véu foi rasgado de dentro para fora. E a glória saiu. Quando ele está no Getsemane orando, 3 vezes ele foi ter com Pedro, João e Tiago. Eles estavam dormindo. A terceira, Jesus disse: não podem orar nem 1 hora. Quem dorme 3 vezes na prova está vulnerável a negar 3 vezes no sinédrio. Por causa desse meu Deus, eu conto outra. Dormiu 3 vezes, na quinta-feira negou 3 vezes. No domingo, Jesus na Galileia apareceu e fez 3 perguntas. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes.
E Jesus fez 3 perguntas. Tu me ama? Tu me ama? Segura. Dormiu 3 vezes. Na quinta, negou 3 vezes. E no domingo, Jesus colocou ele para pastorear fazendo 3 perguntas. Caiu na quinta. Isso não é regra. Mas ele sabe coisas sobre você que nem você sabe. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. No domingo, Jesus fez 3 perguntas. Porque no mesmo lugar que negou, pregou. E quase 3.000 almas. Jesus não desistiu de você. Eu vou repetir. Jesus não desistiu de você. Quantos cálices faltam? Vocês me aguentam mais uns 20 minutos? Quantos cálices? Jesus está no Getsemane orando, ele diz: Pai, afasta de mim. Que cálice é esse? Talvez vocês lembram do terceiro cálice, com braços estendidos. Quando ele está orando, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. O que tem neste cálice? Permita-me parafrasear para elucidar a história. Salomé dentro de casa, fazendo um cuscuz. O Tiago e o João disse: Maninha, fale com Jesus para que no reino dele eu sente à direita e meu irmão à esquerda. E mãe vai, né? Aí a mãe foi e falou: Jesus, no teu reino deixa o Tiago e o João sentar à esquerda e à direita. Jesus disse: só se passar pelo cálice que eu passar. Ela chegou em casa, aí os meninos: falou com ele, maninha? Falei. O que ele disse? Aquelas coisas que ele fala e a gente não entende. Ele está orando, ele disse: Pai, afasta de mim. É o terceiro cálice. Ele não bebeu na ceia, ele vai beber na cruz. Como João não poderia ir, como Pedro não poderia resgatar, ele disse: todavia, vou dar o tema do sermão para você pregar aí qualquer dia. Ou vai passar a vida toda fingindo como Pedro, se precipitando e cortando orelhas como Pedro, ou fingindo como Judas, ou vai se submeter à vontade do Pai como Cristo. Vou repetir, pode pregar que eu nunca preguei essa. Vai passar a vida toda fingindo como Judas, se precipitando e cortando orelhas como Pedro, ou no Getsemane vai se submeter à chamada e à vontade do Pai. Quando ele se levanta, ele sai do Getsemane. Judas o trai com um beijo, mas a palavra grega indica repetidos beijos mais do que 3. Ele está apontando Jesus aos soldados. Quando os soldados vieram prender Jesus, eles disseram: és tu, Jesus? Ele disse: eu sou. Eles caíram. Se alguém desse glória, eu contava o porquê caíram, mas não deu, passou. É que eu estou com misericórdia hoje, vou repetir. Quando ele disse: eu sou, eles caíram. Se tu entrasse em uma escola rabínica e alguém perguntasse quem és tu, você iria dizer: Rani Talamidi, eu aluno. Ou Rani Moré, eu professor. Você nunca poderia dizer: eu sou. Porque eu sou o que sou, somente ele é. Por isso que quando Jesus está teologando com os fariseus, e fariseus achavam que sabiam alguma coisa, queriam impressionar Jesus, disseram: nós temos por pai Abraão. E nosso legislador é Moisés. Jesus foi: antes que Abraão existisse, eu sou. É congresso profético, mas eu gosto de ensinar também. Quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, a palavra grega que ele usa em João 8 é egoimi. Pela Septuaginta, egoimi é a mesma expressão de Êxodo 3,14. R-E, Asher, R-E. Não entendo nada disso, não tem problema, eu vim para explicar. Quando os fariseus estão dizendo: nós temos por pai Abraão e Moisés é legislador, tu é quem? Ele disse: antes que o Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo: eu sou antes de Abraão e eu sou aquele que chamou Moisés na sarça. Vou contar outra.
E Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Quer saber quando? Diga eu quero. Quando Abraão levou Isaac no Moriá, amarrou o menino, levantou o cutelo, o anjo disse pare, eis ali o carneiro, ele viu a maquete do Calvário e se alegrou. Quando os soldados disseram, és tu Jesus? Ele disse, eu sou. Ele está dizendo, eu sou Deus. Eles não aguentaram o impacto da voz da divindade, eles caíram ao chão. Jesus se entregou a eles, eles prenderam Jesus. Por conta do tempo, permita-me, levaram Jesus para a casa de Anás. Na casa de Anás para o Sinédrio. Qual a acusação contra Jesus? Ele blasfemou contra o templo. Roma jamais vai mandar alguém para a cruz por um crime religioso. Arrumaram 2 testemunhas, 2 capangas, sempre tem. Falsas testemunhas disseram, ele se opõe contra César. Agora Pilatos aceitou a acusação. Só que Pilatos não encontra nele crime algum. Por quê? Porque ele é santo. Por causa desse aleluia eu conto. Ele é santo, ele é. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz, ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2:22, Pedro diz, nele não há pecado. João 6:69, João disse, ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versos 15 diz, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Segura, alguém poderia depois do culto dizer, eu protesto. Paulo, Pedro, João e o autor aos Hebreus joga no time de Jesus, não vale. Então, trago 4 que jogavam contra, para ver se vale. Judas disse em Mateus 27, traí sangue inocente. Não dê glória porque está 4-1. A mulher de Pilatos, Claudinha Prócula, disse, tive um sonho e sofri por causa desse justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e disse, ele é justo. 4-3. O ladrão na cruz, esse mal nenhum fez. Tu tá achando que eu saí do Japão para Tocantins? Tu tá achando que eu vim para cá para empatar? Quando ele entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião 007 escondido dizendo, verdadeiramente. Alguém levantou, verdadeiramente. Parece que alguém está entendendo. Verdadeiramente, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é santo. Santo, 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 santo. Os serafins dizem, santo. Os serafins estão dizendo, e você vai ficar com a boca fechada, santo. Santo. 1 minuto para você adorar. 1 minuto para falar as línguas estranhas que o diabo odeia. Adore a Ele. Sinta a presença do Espírito Santo em nosso meio. Estou ouvindo línguas estranhas. São as línguas estranhas que o diabo odeia, porque ele não pode interpretar, ele nem sabe o que tu está falando. Alaia sorebe que mandaraia. Só os batizados com o Espírito Santo. Tu pode falar em línguas estranhas. Pregador, eu não sou batizado, eu quero falar. Seja batizado agora em nome de Jesus. Seja batizado agora em nome de Jesus. Receba renovo essa noite, pelo poder da palavra de Deus. Sentindo Deus essa noite. É noite de poder, é noite de restauração. Deus está na casa essa noite. Deus está na casa essa noite. Pilatos enviou Jesus para Herodes. E Herodes queria um milagre. O Herodes falava, Jesus faz milagre. Jesus não falava nada com Herodes. Herodes ficou insistindo, faz um milagre. Jesus não falou nada para ele. Por quê? Porque milagre não é espetáculo para promoção. Milagres têm propósitos. Por 2 motivos, Jesus não disse uma palavra para Herodes. Primeiro,
Foi ele que pediu a cabeça de João em uma bandeja. Quem cala a voz de um profeta não é digno de ouvir Deus. E o segundo motivo, se eu contar tudo hoje, vocês não me chamam mais. Herodes então devolveu Jesus para Pilatos. Você conhece a história de Barrabás e Jesus? Jesus vai para a cruz. Ele disse 7 frases na cruz, mas em João 19 ele disse: tenho sede. Ele tem o quê? Mas ele não é Deus. Como homem Deus, ele tem sede. Como Deus homem, quem tem sede vem. Parece que alguém já bebeu dessa água. Como homem, Deus, ele senta no poço de Jacó e diz: estou cansado. Mas como Deus homem, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem, Deus, ele dorme na polpa do barco. Vai enchendo o pulmão de ar aí. Como Deus homem, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando ele disse tenho sede, os soldados pegaram vinagre. Pegaram o quê? Diga mais forte. Diga a terceira, você nunca mais vai dizer. A expressão grega não é vinagre, é vinho azedo. E por quê? Ele está com braços estendidos. Ele precisa resgatar e beber o terceiro cálice. Me dá logo o vinho azedo. Quando colocar o terceiro cálice, agora ele resgata. Está consumado. Está consumado. Pregador, o que é ser resgatado? Eu te explico como era o resgate. Um menino judeu, quando completava 13 anos de idade, estou falando do menino judeu, ele passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Com 13 anos de idade, agora ele é filho do mandamento. Ou seja, não havia adolescência em Israel. Da infância, ele ia para uma fase adulta. Com 13 anos de idade, ele decorava 613 preceitos da lei. Eu vim para te provocar, eu vim para fazer amigos. Se ficar murmurando comigo depois, não tem problema. Está 20 anos na igreja e não decorou 3 versículos. Com 13 anos de idade, ele decora 613 preceitos da lei. Agora ele é filho do mandamento. E o que isso importa? Como filho do mandamento, ele pode se casar. O menino judeu não completava 18 anos dentro da sua casa sem se casar. Não é igual hoje que o menino tem 25 anos, não arruma a cama, deixa o café tudo jogado, lava a louça para uma mãe, acorda meio-dia e ainda vai para o Google saber quanto foi o jogo do Flamengo. Deus está falando. Tem uns que estão olhando meio assim, já discerni, mas não tem problema. Com 13 anos de idade agora, ele pode se casar. Com 18 anos, 15, 16, ele já se casava. Ele ia até a casa da pretendente buscá-la em casamento. Quando ele vai pedir ela em casamento, ele leva no bolso uma quantidade de prata para pagar o dote. Ele leva um suco de uva direto da vide antes que fermente e um contrato no bolso. Ele bate na casa da porta da pretendente. Ela finge que não estava sabendo, mas estava esperando, claro. Quando os pais da moça olhavam, ele dizia: quer se casar comigo? Diante dos pais da moça. Se ela dissesse eu quero, ele pagava com prata, colocava na mesa e dizia para o pai da moça: tua filha é minha, agora ela tem um dono. Eles assinavam o contrato, ele dava o suco de uva para ela beber. Se ela bebesse o suco de uva, é porque ela disse sim ao casamento. E enquanto ela bebia, ele fazia uma declaração de amor solenemente. Qual a declaração? Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Só que ele não levava ela embora. E a menina apaixonada queria ir, a mãe segurava e dizia: vigia, filha, não é assim em Israel. Eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido. Quando ele voltar, ninguém sabe a hora, ele te leva. Eu vou explicar melhor. Ele deixou a eternidade. Eis que estou à porta e bato. Você abriu, ele entrou. Quando ele olhou para você, ele disse: quer se casar comigo?
Não, mas não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você veio toda arrumada, fez chapinha, com roupa nova, quando nós estávamos na cocaína, no presídio, na cachaça, fumando maconha, no crack, na prostituição. Ele já estava no altar te olhando e dizendo, é com ele, é com ela. Isso é a graça de Deus, é a graça de Jesus. Estava com o nariz cheio de cocaína e já estava te olhando e dizendo, vou me casar com ela, vou me casar com ele. E quando ele disse, quer se casar comigo, tu já pegou, né? Com ele não tem ficada. Não, mas lá na escola tá um tal de ficada, na escola é ficada, com Jesus aqui é casamento. Não dá para namorar Jesus no culto desse e amanhã tá beijando o mundo. É na alegria, é na dor, é na doença. Eu não largo de Jesus. Só os casados com Jesus. Cadê aquele grito de glória que o diabo detesta? Se tu é amante, fica com a mão baixada. Mas se tu casou com Jesus, pode dar um grito de glória que o inferno detesta. Oh, aleluia! Com braços estendidos, vos resgatarei. Quantos cálices faltam agora? Que igreja inteligente. Quantos? Se eu contar tudo hoje, vocês não me chamam mais. Eu vou deixar para contar esse último cálice outro dia. Conta hoje. Disseram que aqui é perigoso mesmo. A qualquer momento. A qualquer momento. Pode ser que o culto não termine. Pode ser no caminho de volta para casa hoje. Pode ser que amanhã nem tenha culto. O que vai acontecer? Será dada uma palavra de ordem. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos. Num abrir e fechar de olhos, num momento, no som da última trombeta, com alarido e com a voz de arcanjo, a trombeta de Deus vai soar. Parece que alguém ama o arrebatamento. A trombeta de Deus vai soar. Os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós. E depois nós. E depois nós. E depois nós. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Encontraremos com eles as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Aquilo que é corruptível se revestirá de corruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra. Tragada, 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 tragada foi a morte pela vitória. Segura. Depois de receber galardões, e sobre os galardões, no Tribunal de Cristo, o pastor vai me chamar para nós fazermos um seminário aqui de escatologia. Estou profetizando em nome de Jesus. Quando sairmos do Tribunal de Cristo, vai ter uma mesa. Ela vai cruzar toda a eternidade. Quando você olhar para o lado, Abraão, Isaac, Jacó, o João Batista com uma cabeça novinha, Zacarias, Malaquias, Jó, Davi. Imagina as irmãs conversando com Raabe, Ruth, Maria. Os irmãos batendo papo com Paulo, Tito, Timóteo, Epafrodito. Na mesa nós vamos encontrar todos estes. Mas o pastor Robson, esse crente aí do teu lado, os jovens, as crianças, esse crente aí na galeria, todos em volta da mesa.
Está faltando alguém. Está faltando alguém. Aí ele aparece como um diácono. Por que como um diácono? Uma bandeja e o último cálice. E o cabelo dele não passou no salão, é assim mesmo. É branco como a neve. Seus olhos como chamas de fogo. O seu rosto como o sol resplandecente. Quem é ele? É o princípio e o fim. É o alfa e o ômega. Aquele que era, que é e que há de vir. A raiz de Davi. O leão da tribo de Judá. Aquele que foi morto e está vivo para sempre. E quando ele chegar na mesa, ele vai olhar para nós e vai dizer: quem lê Bíblia vai pegar rápido. Se sou eu, já pulo da cadeira. Eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vide, enquanto a Assembleia de Deus do Vila Kennedy não chegasse? Meu Deus! Meu Deus! E quando ele for servir o último cálice, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Missionária Vânia não vai precisar comprar nem roupa. Qual a nossa roupa para essa festa? Vestes resplandecentes, de linho fino, branco e puro, que são as justiças dos santos. E quando ele servir o último cálice, nós vamos dar um grito. Vamos ensaiar? Diga bem forte: nós somos o teu povo. E eu sou vosso Deus. Vosso Deus. Só quem vai estar na mesa, só quem vai beber o último cálice, tem um lugar melhor para você na mesa.